Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Graças a Deus. Então, Pai Rodney, a gente, enfim, eu te expliquei naquele dia, a gente está fazendo conversas com sacerdotes, rabinos, padres, pastores, sobre a experiência religiosa da quarentena, quer dizer, a experiência, como a religião explica a quarentena, essa experiência da epidemia também, né? Uhum. Então vai ser por aí. E é claro que as referências mais reflexivas ficam por sua conta. E aí, nesse bate-bola, a gente trabalha com o que você quiser trazer. Então, eu estou aqui com o Pai Rodney, né, que é sacerdote do Candomblé, né? E assim, Pai Rodney, a gente fica pensando, né? Quer dizer, eu estou aqui na minha quarentena no Rio de Janeiro, você está na sua quarentena onde? Em São Paulo. Em São Paulo. É uma experiência nova para todos nós, onde o encontro se dá a partir de mediação de tecnologia. A gente não pode mais cair na possibilidade de eu ir para São Paulo te encontrar, etc. E tal. E o que a gente fica pensando, o que eu fico tentando entender, é como é que as várias tradições religiosas lidam com essas duas experiências, com a experiência da quarentena e também com a experiência da epidemia, não é? No judaísmo e no cristianismo, a ideia da epidemia existe, né? Se fala sobre epidemia. Como o candomblé lida com essas duas questões? Bom, primeiramente, dizer que é um prazer estar conversando com você e poder trocar essa experiência de quarentena. É uma forma da gente tornar essa quarentena menos monótona, né? Depois, dizer que não existe tradição imutável. Portanto, viva a tecnologia. Que bom que a gente tem esses recursos e pode lançar mão desses recursos para fazer com que as nossas práticas continuem, apesar, né, dessa reclusão, desse período de reclusão em que a gente não pode estar em contato com as outras pessoas. Então, nós no Candomblé temos utilizado essas ferramentas, né, todas as redes sociais para a gente se comunicar, inclusive no sentido de marcarmos cultos, né, coletivos, né, porque nós temos um orixá que se chama Omulu, ou Obaluayê, que é justamente o orixá das doenças epidêmicas, né? O grande orixá da doença se chama Obaluayê. E nesse momento, a gente acredita que é um momento em que ele está entre nós, para promover a cura, mas, sobretudo, para promover um momento de introspecção e silêncio, de recolhimento, que é o que ele nos recomenda nessas ocasiões, justamente para que a gente possa pensar em todos os rumos que a humanidade vem tomando e também pensar em como a gente pode se transformar e se restaurar a partir da experiência com a doença. Então, na verdade, o Omulu é o orixá da doença e o orixá da cura. E quando, né, a doença nos visita de alguma forma, sobretudo nesses momentos em que ela nos visita através das epidemias, o que ele nos recomenda é silêncio. Inclusive, a saudação de Omulu é Atotô, que significa silêncio. Então, esse é o momento que ele nos recomenda recolhimento, introspecção e reflexão, justamente para que a gente possa, a partir daí, pensar em todas as questões que a humanidade tem como desafio, sobretudo, pensar num processo de reinvenção e pensar numa nova ordem que preze a solidariedade e a empatia, porque a grande experiência da doença, a experiência da dor, né, a experiência de sentir na pele, né, a dor do outro, ela nos possibilita esse exercício da empatia. Então, quando a doença assola a todos, ela nos dá essa possibilidade. Então, o Omulu é esse orixá que promove a igualdade por meio da doença, né, e sobretudo da doença epidêmica, da peste, mas também nos dá a possibilidade da transformação e da restauração a partir da doença. Não tem um caráter punitivo, a doença não tem a intenção de punir as pessoas, até porque o candomblé não é uma religião que tem a noção de pecado, né? Os orixás são compreendidos como as forças vivas da natureza, e a gente tem que olhar para esse momento como uma possibilidade de autorregulação da própria natureza. Então, é um momento pelo qual a gente passa com uma certa tranquilidade, nos abrigando na nossa fé e recorrendo a ela
para que atravessemos isso com tranquilidade, mas, sobretudo, sem que nenhuma doença venha nos visitar e sem que a gente tenha a nossa saúde comprometida. Pois é, Parrões, você falou sobre Omolu, o orixá da doença e da cura, e aí logo depois você disse que não é uma dimensão de punição, né? Algumas religiões ou algumas percepções religiosas pensam justamente o contrário, né? Tem uma dimensão moral da peste, uma dimensão de punição moral por práticas, sei lá, sexuais, por práticas culturais, né? Quaisquer que sejam, é por isso que a peste chega. Como alguém que tem relação com o metafísico, que é um sacerdote do candomblé, certo, evita que as pessoas pensem a partir das suas práticas cotidianas como sendo a motivação da peste. Não sei se você me entende. Como fazer com que a percepção da peste não seja uma percepção de punição? Porque uma coisa é o campo da religião, né? Provavelmente sacerdotes como você vão tentar tirar isso de lá. Mas outra coisa é a dimensão do eu, não é? O cara acha que aquilo ali funciona a partir dessa lógica. Eu pergunto isso porque tem um campo religioso no Brasil que aproveita esses momentos justamente para aprofundar essas perspectivas. Como combater isso? Inclusive, aproveita esse momento para demonizar ainda mais as religiões de matriz africanas. Né? Nessa direção. Houve quem dissesse nas redes sociais, né, sobretudo esses segmentos neopentecostais, que era o momento em que o demônio, Omolu, né, estava passando e trazendo a peste, né, para castigar a humanidade. E, na verdade, na nossa tradição não existe essa noção, esse caráter punitivo da doença. Isso é algo que não faz parte da nossa tradição, até porque não existe para nós essa noção do pecado. Não quer dizer que a gente não tenha uma ética, né, e que a gente não saiba diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é certo do que é errado. Não se trata disso. Mas esse maniqueísmo, ele não se aplica às religiões de matrizes africanas. A gente tem uma vivência muito mais voltada para o fato de assumir a doença e a morte como uma decorrência, como algo que faz parte e que é um processo que possibilita, inclusive, a restauração do ser humano, não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista social. Então, nesse sentido, a doença ela nos dá a possibilidade de construir uma nova ordem e de construir também um novo modo de lidar com as pessoas. Claro que é muito difícil, né, porque o candomblé está inserido num contexto mais amplo, mas a gente tenta, no terreiro, transmitir todo esse nosso saber ancestral e a gente lida com o Baluaê com todo o respeito que todo orixá merece e tem, mas, sobretudo, com muita proximidade. Então, o que acontece no candomblé é que nós assumimos a doença, assim como nós assumimos a morte. Ela faz parte. Em algum momento, ela pode vir na vida de qualquer pessoa. Ela faz parte. O corpo vai falar e o corpo tem na doença uma forma dele falar, dele se manifestar. A nossa medicina tradicional, porque existe uma medicina, né, tradicional em quaisquer povos originários, entre os indígenas, entre os africanos, enfim, existe uma medicina tradicional e ela tem uma visão muito mais de prevenção, né, do que do combate à doença, aos sintomas. Então, a gente procura prevenir a doença através do nosso modo de vida. Então, o nosso modo de vida, ele tem toda uma regulação, né, uma forma de agir e de se portar que nos ajuda a prevenir essas doenças. Então, a gente tem uma série de EOs, né? Os EOs são os tabus alimentares, tabus comportamentais, que nos levam a evitar determinados comportamentos que podem proporcionar, né, ou trazer a doença. Então, do ponto de vista alimentar, a gente tem restrição com sal. A gente não pode, né, por uma questão religiosa, cozinhar com muito sal. E nós, religiosos, temos o EO, a interdição de corrigir o sal no prato. Então, o sacerdote responsável pela cozinha, né, a sacerdotisa, no caso, é uma mulher, normalmente, responsável pela cozinha, a Iabacê, ela cozinha com pouco sal e nós, né, quando somos servidos, temos o EO, a interdição de corrigir o sal no prato. Então, isso previne uma série de coisas, né? Até porque, eu não sei se você sabe, mas a população negra
ela tem uma propensão maior para pressão alta e doenças ligadas à circulação, enfim. Então, já é uma forma de você ter uma prevenção. A gente come, por exemplo, com as mãos, né? Então, quando a gente, nesse hábito de comer com as mãos, né, se você sente a temperatura do alimento, né, na mão, você não vai levar esse alimento quente para a boca. Então, você também evita uma série de doenças, você evita câncer de esôfago, por exemplo. Então, tem toda uma medicina de prevenção, né, com hábitos não só alimentares, mas também comportamentais. Por exemplo, a gente dança, né, rezando, ou a gente reza dançando, enfim. Isso faz com que nós não sejamos sedentários. Então, tem todo um hábito dentro dos terreiros que também está, de alguma forma, se relacionando a uma medicina tradicional que visa muito mais a prevenção do que o combate à doença depois que ela já se manifesta. Claro que a gente reconhece a importância do remédio, tanto que a gente tem um orixá da cura pelo remédio, que é o San, que é o orixá das ervas, né, das folhas, e o San é o grande cientista, né, que busca nas folhas o princípio ativo que vai nos curar. Mas também, além do princípio ativo, o princípio mágico, porque ele tem o ofó, que é o poder, né, da fala, de despertar na folha. Quando eu canto, quando eu rezo aquela folha, eu desperto naquela folha o princípio mágico, né, mais do que o princípio ativo, o princípio mágico que também proporciona a cura. Então, também nós assumimos que a magia é uma forma de curar, a magia é um dos elementos essenciais da nossa tradição, e nesses momentos de epidemia, de pandemia, enfim, no momento em que a doença vem, nós fazemos os ebós, nós fazemos as oferendas, nós usamos as nossas ervas, tanto em beberagens quanto banhos, né, ou em sacudimentos, né, passando essa erva pelo corpo, num ritual de magia, mas nós usamos todos esses procedimentos para promover a cura. E, além disso, né, o que acalma o orixá, porque a saudação, né, de Obaluaê, Atotô Ajuperu, que significa silêncio, ele é o Senhor que grita, né? Então, no momento em que a doença vem, é como se o Omolu estivesse gritando, né? Como se ele estivesse num momento de muita cólera. Então, nós tentamos aplacar essa cólera desse orixá, esse momento em que ele vem com muito ímpeto, né? E nós tentamos acalmar esse orixá fazendo oferendas de pipocas, né? Então, talvez as pessoas que nos veem já tenham visto pelas ruas do Brasil inteiro, porque é um hábito que se espalhou pelo Brasil inteiro, geralmente no mês de agosto, pessoas que saem com um balaio ou um tabuleiro de pipocas pela rua e oferecem essas pipocas em troca de uma quantia em dinheiro, de uma esmola. E isso é uma tradição, porque o Omolu só aceita que as festividades em homenagem a ele sejam feitas com dinheiro de contribuições, de esmolas que a gente pede nas ruas em troca desse punhado de pipoca. E com isso, ele que é o mais rico de todos os orixás, aquele que mede as suas pérolas em cântaros, ele que é o mais rico de todos os orixás, ele nos ensina que não adianta nada você ter todo o dinheiro do mundo se você não tem saúde. Então, é uma coisa que a gente tem observado nesse momento de pandemia, né? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se o sistema de saúde entrar em colapso, não vai resolver nada, porque não vai dar conta de atender a todas as pessoas ao mesmo tempo. É uma pandemia muito pedagógica, né? Tem, e tem um sentido pedagógico, justamente para que a gente comece a viver uma outra lógica, né? Essa lógica da acumulação, para nós, afro-religiosos, e para o povo negro, de uma maneira geral, essa lógica da acumulação capitalista, né? Da acumulação de bens, enfim, da acumulação de dinheiro, de capital, ela não faz sentido para a gente, porque o nosso mercado, né? O nosso mercado é um mercado em que a gente prega a circulação de bens, a circulação do capital. Então, a nossa cultura é uma cultura circular, né? Nós fazemos o nosso culto em círculo, nós temos uma musicalidade circular e também o nosso mercado, né? O nosso mercado financeiro, digamos assim, ele se organiza dessa maneira circular. Então, a gente não visa a acumulação de bens. A gente vive hoje, a gente gasta se tem hoje, a gente ganha amanhã e gasta de novo, porque a gente tem que fazer o dinheiro circular para que ele possa gerar riqueza. Nós fazemos uma diferenciação muito clara entre dinheiro e riqueza. Dinheiro não é riqueza, dinheiro não é prosperidade. A prosperidade implica outras coisas, inclusive a saúde.
Então, muita coisa você disse, né? Eu queria muito entrar na coisa... Você aponta várias vezes para ancestralidade, para a África. Tá? Eu queria chegar lá. Antes de chegar lá, eu queria fazer uma pergunta, sei lá, se eu posso chamar isso de uma pergunta teológica. Você falou do EOR, que tem a ver com as interdições alimentares, né? Tem a ver com a dimensão particular. Não só alimentares. Não só alimentares. Por exemplo, hoje você está me vendo, eu estou de roupa branca, né? Eu tenho um EO de vestir qualquer outra cor na sexta-feira. A sexta-feira é o dia consagrado ao Oxalá, então eu não posso comer algumas comidas na sexta-feira. Então eu tenho, além dos EOs, das interdições alimentares, eu também preciso me vestir inteiramente de branco. Tem a ver muito com outras tradições religiosas que também, pelo menos acho que tem vínculo com a ancestralidade, e tem essas interdições que podem ser alimentares, mas também são, né, por exemplo, no judaísmo tem o kosher, né? O kosher não é só comida, né? Mas eu fico pensando, a gente tentou fugir da ideia da punição, a ideia da lógica de punição em relação à epidemia, que é uma lógica reacionária, né? Sim. E aí você me aponta os EOs, você me aponta as interdições, você me aponta a dimensão do kosher numa perspectiva do candomblé. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o candomblé percebe o momento da epidemia como um momento de desequilíbrio? Porque não é um desequilíbrio pessoal, mas é um desequilíbrio sistêmico. Não é que tem a ver com ecologia, tem a ver com relações interpessoais. Você acabou de apontar aí a ideia da acumulação. Como o candomblé lida com essa questão? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. É um momento de desequilíbrio, especialmente quando você percebe que dentro da nossa tradição, uma força viva da natureza, eu não quero dizer com isso que o orixá é uma energia e não tem cor, tá certo? O orixá tem cor porque ele nasce dentro de uma tradição, ele nasce na cultura de um povo e ele tem origem, tem raça e tem história. Né? Então, o orixá é negro, né? Porque nasce e faz parte da cultura ancestral africana. Né? Então, os orixás são as forças vivas da natureza, e quando há um desequilíbrio entre essas forças, elas encontram um jeito de se autorregular. Então, mesmo esses momentos de epidemia são vistos, sim, como um momento em que há, de certa maneira, uma autorregulação da própria natureza, dos próprios elementos da natureza, enfim, e da própria convivência entre as pessoas, os homens, os seres humanos, enfim, e a natureza. Então, a gente precisa compreender isso, sim, como um momento de desequilíbrio, mas também a possibilidade de, a partir, né, do momento em que a gente nota esse desequilíbrio, buscar elementos que possam regular essas forças para que o equilíbrio retorne e a gente possa voltar à normalidade. Você me falou que o orixá tem cor, né? Tem cor, tem origem, não é uma dimensão universalizada, é uma dimensão particular que se universaliza, ou seja, tem uma dialética aqui. As epidemias se reproduzem, na realidade, de maneira correspondente à própria realidade, ou seja, elas vão afetar as populações pobres de maneira diferente que as populações ricas. E no Brasil, a grande parte da população pobre é a população de origem africana. Como o candomblé, população negra, como o candomblé, vou tentar formular a pergunta de maneira que não seja complexa demais. Como o candomblé está se preparando para lidar com essa expressão? Porque o resultado da epidemia vai ser desigual, né? E em algum sentido, há uma tentativa de embranquecer a religião da população negra brasileira. Como o candomblé está lidando com essa perspectiva? Se está lidando, se já está pensando nisso. Sim. Bom, a gente já tem pensado nisso, de reafirmar que o orixá é negro. Eu estou, na verdade, reafirmando esse lugar de resistência das religiões de matriz africana. O candomblé é um território de resistência, né? Então, quando eu reafirmo isso, eu não estou negando um caráter universal do orixá e da própria religião. De fato, o candomblé é uma religião negra em sua origem, mas não é do ponto de vista do seu contingente hoje, né? É uma religião de predominância negra. Tem brancos no candomblé, tem gente até de outras origens, de origem oriental, nos terreiros. Mas é importante, uma vez que há uma tentativa de esvaziamento das tradições africanas e das tradições
indígenas também, né? Porque o dado da apropriação cultural é algo que a gente não pode negar. E esse é um elemento de opressão. A apropriação cultural, ela só existe enquanto dominação, ela só existe enquanto opressão. Então, essa tentativa de esvaziar os elementos da cultura negra, né? Sobretudo esse esvaziar também é apagar as suas cores, e é também apagar, promover um apagamento do próprio povo negro. Então, por isso, a minha afirmação, que é até política, né? Porque a resistência antes de política, então é uma afirmação até política, do ponto de vista da resistência, que para que não aconteça aquilo que aconteceu com tantos povos, que é uma morte simbólica, né? A gente não pode perder de vista que o genocídio cultural, ele também promove a morte real de um povo, né? É uma estratégia de extermínio. Então, e eu também não posso deixar de pensar numa construção social da doença. E isso é uma coisa que a gente vai ver, né, nesses tempos de coronavírus, a gente vai ver como se dá a construção social da doença. Os ricos vão morrer, já estão morrendo, mas os pobres vão morrer muito mais. Sobretudo, quando a gente vai para o sistema de saúde e a gente tem um colapso, a questão aí é quem morre e quem vive. Então, você tem os velhos e os novos. Né? Entre um velho e um novo, quem vai morrer, quem vai viver? Você tem negros e brancos numa estrutura de poder e numa estrutura racista. Quem vai morrer e quem vai viver? A gente já sabe que isso já se dá, né? Isso já acontece, mas talvez a pandemia torne isso mais patente e a gente vai perceber que essa construção social da doença, ela é uma realidade e é uma realidade que a gente precisa encarar também como uma estratégia de genocídio. Né? Há doenças que acometem mais determinadas populações e que não recebem nenhum tipo de incentivo para que sejam pesquisadas e para que se ache a solução. Tem muito mais gente se especializando em cirurgia plástica do que em anemia falciforme. Agora, quem a anemia falciforme atinge? Quem o lúpus atinge? Quem o diabetes atinge? Né? Então, a gente precisa olhar que há uma dimensão social da doença e que essa dimensão é também desigual. E isso, com o coronavírus, a gente vai ver com muita clareza. Engraçado, né? Você está falando isso, eu estou me lembrando que tem aqui uma aritmética da morte. Porque essas doenças que você trouxe, acabou de trazer aí, quase todas elas, eu acrescentaria a tuberculose também, que é uma doença de pobre no Brasil, elas transformam pessoas em grupo de risco, né, do coronavírus. E são doenças de pobre. E aí tem um discurso oficial, que é minoritário, mas é um discurso oficial, afinal de contas é um discurso de alguém que está no poder, de dizer o seguinte: os jovens podem pegar a doença porque eles não morrem. E os velhos é que têm que ser isolados, o que é importante é manter o trabalho. Né? Esse é o discurso. Né? Não preciso dizer de quem é esse discurso. Claro. Aí você está me dizendo uma coisa que eu não tinha me dado conta, mas você agora está me apresentando uma realidade que me faz entender que, na verdade, o que está se propondo aqui é o seguinte: os jovens que vão trabalhar e vão pegar corona e vão morrer são jovens dos grupos de risco, que são jovens que convivem no cotidiano com essas doenças que você trouxe. Porque o jovem branco de classe média não tem essas doenças na sua grande maioria. É necropolítica. Ou seja, é a continuação do genocídio. É isso, necropolítica, né? O Achille Mbembe que forjou esse conceito de necropolítica e é exatamente o que está em curso. E a gente vai ver, por exemplo, quando você coloca os velhos, né, os idosos, que a rigor para esse governo não fazem parte da camada produtiva da população, né? Então você coloca essas pessoas no grupo de risco e são essas pessoas que são escolhidas, né, para morrer. E, obviamente, que a gente já tem a sociedade se organizando de tal forma que já há uma população que foi escolhida para morrer, que não morre da doença propriamente, mas vai morrer de tantas outras coisas. Vai morrer do descaso, das mazelas, né? Quando você vê que as pessoas têm o índice de leptospirose, por exemplo, no Brasil, agora quem morre, né? Quem morre com urina do rato? Quem está morrendo disso? Então, a gente precisa olhar que a pobreza tem cor, e que o que está em curso desde sempre nesse país é um genocídio
da metade dessa população, né? E mesmo aqueles que têm condições de ascender socialmente, eles não deixam de ser negros. Não é porque eu tenho acesso a bens de consumo que eu mudei de classe social, porque entre pobres e ricos eu continuo sendo preto. Portanto, eu posso ter doutorado, eu posso falar não sei quantas línguas, eu posso ter muito dinheiro no banco, eu posso ter um belo carro, mas na minha mão, um guarda-chuva ainda pode ser confundido com um fuzil. A minha cor pode justificar uma morte violenta. Simplesmente pelo fato de eu ser negro, eu posso ter a minha morte justificada, a minha morte por uma bala, por exemplo, justificada. Né? Quando eu fui baleado numa tentativa de assalto, o que me doeu mais não foi o tiro, foi chegar no hospital e ser confundido com bandido. O mais grave foi pedir ajuda às pessoas que passavam por mim, me viam sangrando naquela condição e não me ajudavam porque um preto com um tiro no peito, certamente alguma coisa ele fez. Então a gente precisa perceber o quanto essa estrutura coloca pessoas numa condição desfavorável que vai dizer lá no fundo que elas merecem morrer. Então esse é o quadro mais grave que, de alguma forma, o coronavírus vai escancarar. E a gente precisa estar pronto para gritar essas coisas, e eu acho muito importante que a gente tenha a oportunidade dessas reflexões. Claro, não é isso. Quando você está conversando agora comigo, é engraçado como é que as coisas às vezes são óbvias, precisa de alguém né, como você para apontar isso. Quer dizer, na verdade, quando fala vão trabalhar, esse vão trabalhar não é geral. Esse vão trabalhar é específico e tem uma perspectiva clara. Você falou do Mambembe, lá da necropoder, da necropolítica. Eu fico pensando naquele outro livro dele, da Ética da Razão Negra, né? Ética da Razão Negra, se chama o livro? Hã? Esse mesmo, Ética da Razão Negra. Crítica da Razão Negra. Crítica da Razão Negra, que é uma coisa do Kant. Eu fico pensando aqui que, na verdade, o que você acabou de me dizer tem mais a ver com isso do que com a necropolítica, no seguinte sentido, de que estão transformando pobres em pretos. Exato. Né? E a possibilidade de extermínio dessas pessoas se dá nesse processo que é o contrário do branqueamento, né? Que é o contrário do branqueamento no sentido de que, né? É interessante isso. O que o Mbembe diz? Ele diz ali, né, na Crítica da Razão Negra, que o que é um negro? O negro é aquilo que ninguém deseja ser. Negro é aquilo que ninguém deseja ser. Então, essa existência subalterna, ela nos coloca em lugares desfavoráveis, em lugares de vulnerabilidade. Né? E basta ver como as periferias se organizam, basta ver a cor das periferias. E aí a gente vai entender, né, por que essa margem, né, essa marginalidade, por que ela tem cor. Outro dia, né, eu estava vendo uma reportagem, não lembro se era no Jornal Nacional, mas era na Baixada Fluminense, e se entrevistavam as pessoas que estavam com dificuldade para conseguir o alimento, porque eram diaristas, eram autônomos e assim por diante, né? E aí todas as pessoas que foram entrevistadas eram mulheres negras, como chefes de família, como pessoas que estavam ali sustentando as suas casas, né? Autônomas, né? Diaristas, enfim, mas eram mulheres negras, o que mostra que a pobreza nesse país, ela tem uma coisa que a gente já sabia desde sempre, mas ela tem cor e tem gênero. A pobreza tem cor e tem gênero, até porque a figura masculina, ela foi, com o processo da abolição, ela foi a figura mais excluída, mais execrada e perseguida, porque daí você começa um processo de encarceramento da população negra, sobretudo dos homens negros. Então, as penitenciárias, elas vão se implementar no Brasil a partir do pós-abolição. Os manicômios, né, vão se implementar a partir do pós-abolição. E vamos ler Foucault, né? Quer dizer, quando você tem a história da loucura e você vê o quanto isso foi implementado, e Foucault sabia que o quesito cor era um quesito fundamental nisso. Ele não falou porque ele não quis, né? Mas ele sabia que era fundamental. Então, quando você tem a implementação desses manicômios, dessas penitenciárias, né, você vê que é uma forma de você tirar esses elementos negros de circulação. Então, o encarceramento em massa, a necropolítica, tudo isso
está mostrando que esse lugar, que é o lugar que ninguém quer ocupar, que é o lugar do negro nessa sociedade, é um lugar também que coloca as pessoas muito mais sujeitas à morte e a todos os perigos e a todas as vulnerabilidades sociais, inclusive a doença. Eu fico pensando, na entrada de Auschwitz, tem uma frase, ainda tem essa frase, dizendo, quando você entra em Auschwitz I, a frase que tem lá é "o trabalho liberta", tá? Que é uma das coisas mais cruéis e mais cínicas que o nazismo produziu, né? A ideia de que você está entrando num campo de trabalho e o trabalho vai te libertar, né? Essa noção é uma noção que me parece que acompanha também a ideia de uma ética da escravidão, porque a escravidão é um tema para o homem branco, não é? Não sei se você concorda comigo, a escravidão não é um tema para o homem negro, o homem negro é vítima da escravidão, né? Exato. Sobretudo a escravidão mercantilista, né? Claro, imagina, a escravidão é um tema que o homem branco tem que lidar, o homem negro é a vítima da escravidão, o homem negro não é escravo, é escravizado, né? Então, eu fico pensando, essa experiência de quarentena, a experiência de estar aqui sozinho, você aí sozinho, mas as periferias não podem ficar sozinhas, se não é porque elas estão... A estrutura de vida delas é uma estrutura de vida que não permite que elas fiquem sozinhas, se isso não diz respeito a uma experiência dessa diáspora negra, dessa diáspora africana, que colocou-as todas em quarentena. Quer dizer, a ideia do navio negreiro, a ideia da vinda para cá, não coloca essas pessoas em quarentena, e é uma quarentena interessante, que é uma quarentena coletiva, que as pessoas não podem retornar ao lugar de encontro. Não te parece que isso faz sentido? Parece, e eu ainda coloco uma outra questão, né? Você sabe que um dos estigmas, né, um dos estigmas ligados ao povo negro é o estigma do indolente, né, da preguiça, do cara preguiçoso que não gostava de trabalhar, que não era dado ao trabalho, que só trabalharia se fosse forçado ou se tivesse algum castigo, né, caso ele não trabalhasse. Então, isso, de certa forma, é algo que se prolonga, né, no pós-abolição, tanto que uma das justificativas para trazer a mão de obra imigrante era justamente isso, né, que o negro não era dado ao trabalho, que ele só trabalhava realmente porque ele era forçado, só trabalhava na condição de escravo. Mas não havia, né, depois da abolição, postos de trabalho para negros, não houve nenhuma política de inclusão para o povo negro, a não ser o Código Penal, né? Fora o Código Penal, não houve nenhuma outra política de inclusão para o povo negro. Então, esse estigma, esse estereótipo da preguiça, né, do cara indolente, do cara malandro, do cara que não gosta de trabalhar, é uma coisa que, de certa forma, persegue o povo negro até hoje. E quando você vê essa insistência desses setores mais conservadores do Brasil, no sentido de fazer com que a população volte ao trabalho, claro que tem lá no fundo, né, de certa maneira, esse pensamento, que foi o pensamento que organizou o mundo do trabalho no Brasil e toda essa falácia da meritocracia, né? Você vê, os italianos receberam terras, os italianos receberam dinheiro, tinham a passagem paga pelo Estado para chegar no Brasil e para ir para o interior, para pegar o trem, e tinha uma série de facilidades, escola para os filhos, etc. e tal. Então, eles foram os primeiros a se beneficiar das políticas de cotas, né? E aí, eles acreditam que eles têm mérito, que eles chegaram por mérito, que eles conquistaram tudo que conquistaram aqui por mérito, né? Então, você não olha para a questão política, para a questão estrutural de uma maneira profunda, e aí você quer implementar uma compensação, né, uma premiação a partir do mérito, que é uma forma de você continuar execrando as pessoas negras da participação nos setores políticos e nos setores financeiros que podem mudar alguma coisa na vida dessas populações. Eu acho assim, enfim, eu gosto de conversas que a gente sai delas diferente de como a gente entrou, né? Você está me dando perspectivas que realmente eu não tinha dado conta até agora. Eu acho que a experiência do candomblé é uma experiência de reformulação, de retomada, de reestruturação da vida comunitária. A vida comunitária mesmo, quer dizer, a ideia de que, mesmo que você não seja originariamente africano, você não tenha uma descendência africana, a referência africana é que vai te consolidar nessa referência. Eu fico pensando como é importante a manutenção
do terreiro, da vida em comunidade, etc. E como é difícil, num momento como esse, abrir mão disso. Sim. Como deve doer para um sacerdote não poder manter essa estrutura comunitária. E como é importante, apesar de ser difícil, manter o isolamento, né? Sim. É claro que quando a gente vê uma igreja vazia, a gente imagina que o pastor esteja com dor no coração. Uma sinagoga vazia, o rabino está com dor no coração. Imagino que o terreiro vazio também o sacerdote esteja com dor no coração. Mas é um momento de isolamento. Como se constrói a comunidade quando a coisa terminar, tendo esse buraco no vazio, no meio do caminho? Como é que vai se poder recuperar essa demanda pela comunidade depois do corona? Bom, primeiro, você está corretíssimo, né? A vivência e a construção do candomblé, ela é essencialmente comunitária, né? Tem uma noção que pertence aos povos banto, que é uma noção de ubuntu, que significa algo como cumplicidade. Eu sou porque somos. Então, dentro da tradição, do candomblé, todos nós nos definimos não enquanto indivíduos, mas enquanto pessoas, ou seja, somos complexos de relações sociais, de relações culturais, e essa interação com o outro, ela é fundamental para que a gente possa existir, né? Inclusive para que a gente continue existindo depois da morte, porque como é uma religião de ancestralidade, para que a gente tenha a nossa memória preservada e continue existindo enquanto ancestral, é preciso que aqueles que ficaram vivos, ou seja, que a comunidade continue mantendo viva a nossa memória, né? Continue nos trazendo para os momentos de celebração. Só que o candomblé também foi uma religião que se formou, e eu nem gosto desse conceito de religião para candomblé. Eu acho que é muito melhor o candomblé ser definido enquanto étos, né? Porque é muito mais uma visão de mundo, uma forma de ser, estar, viver, pensar o mundo, né? É uma forma de preservar, inclusive, os poderes e tecnologias, do que uma religião propriamente. Eu acho que o conceito de religião não dá conta do que é o candomblé, inclusive para o povo negro, porque foi o que permitiu ao povo negro sobreviver a todas as crueldades da escravidão e a tudo aquilo que o racismo tem impingido a nós todos no decorrer desses anos que a escravidão vigorou e também no pós-abolição. Então, esse desafio que foi posto para o povo negro desde sempre foi o desafio de se reinventar. Então, nós tivemos que, a partir da nossa memória coletiva, da memória que a gente traz no corpo, inclusive, nós reconstruímos, refizemos, reinventamos as nossas práticas religiosas, e isso é algo que vem sendo, a cada momento, dentro da nossa realidade brasileira, né, sobretudo historicamente, dentro do que a gente vem vivendo historicamente, isso teve que ser refeito em várias situações. Então, por exemplo, quando o candomblé sai da sua condição rural e noturna, que é como, e da sua organização essencialmente comunitária, como acontecia em Salvador e no Recôncavo Baiano, enfim, e vem para as áreas urbanas, São Paulo, Rio de Janeiro, ele precisa se reinventar. Primeiro, porque o que organiza, o que passa a organizar a religião é a necessidade de inserção no mercado formal de trabalho. Então, lá na Bahia, você tinha uma organização familiar, comunitária e familiar, inclusive com a proibição do incesto, né, delimitando as relações, mas em São Paulo você vai ter a necessidade de inserção no mercado formal de trabalho como grande elemento organizador dos terreiros. Então o terreiro passa a se organizar de uma outra forma, as celebrações passam a ser nos finais de semana e a comunidade, ela começa a surgir, ela emerge nesses momentos. Então no momento da festa, a comunidade emerge, no momento da celebração, a comunidade emerge e no momento de necessidade, a comunidade emerge. Então é algo com o qual a gente está, de alguma forma, acostumado, né? Acostumado a lidar. Até porque na vida urbana, né, no cotidiano urbano, as coisas têm que se organizar para todos de uma maneira diferenciada. Então, o candomblé também é desafiado pelas questões que estão na sociedade, a gente não está fora da sociedade, e a gente tem que refletir dentro do terreiro aquilo que a sociedade suscita. Então, a gente encontra outras formas de organização e a gente está aberto para essa mudança, né? A gente assume que não existe tradição imutável e, a partir daí, a gente cria outros elementos. Então, na era digital, por exemplo, todo terreiro de candomblé, todos os terreiros de candomblé, têm um grupo de WhatsApp que reúne o sacerdote e os seus filhos de santo.
Então, de certa maneira, né, é uma forma de comunicar, mas nesse momento também tem funcionado para a gente, de alguma forma, estar em contato um com o outro. Né? O que eu tenho feito também, eu tenho feito lives através das redes sociais. Isso faz com que a gente possa conversar sobre as nossas práticas, conversar sobre tudo que significa esse momento e, de alguma forma, ainda que de maneira virtual, o terreiro, a comunidade, né, é uma comunidade que passa a ser virtual por decorrência, enfim, mas a comunidade, de alguma maneira, está unida, né? Está unida e justamente porque nesse processo de sofrimento, de dor que a doença impõe, é muito importante que a gente sinta a presença do outro, que a gente esteja em contato com o outro até para suportar. Então, essa rede de solidariedade, ela existe, nós exercitamos cotidianamente a empatia, a gente tem isso como uma prática fundamental do terreiro, e por conta disso a gente não se separa, né? Ainda que a gente use outros meios, a gente continua em contato. Mas, Rosinha, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de pensar o pós-corona como uma cura, não só dos que adoeceram, mas uma cura dessa sociedade que está doente por dentro, né? E eu acho que o candomblé é fundamental nessa história. É fundamental. Porque não dá para continuar uma ordem racista, uma ordem de violência, uma ordem genocida, cultural, como a gente está. Então, espero que na próxima vez que a gente se encontre ao vivo, onde a gente possa se encontrar efetivamente, que a gente esteja comprometido com essa direção, de que a gente esteja curado ou curando a nós próprios e a sociedade numa nova ordem antirracista e não somente de saúde no sentido objetivo da palavra. É o que eu espero, é minha esperança. Eu sou um homem esperançoso e que tenho agido justamente para construir mais igualdade. Eu acho que o grande ensinamento de Obaluaê, de Omolu, nesse momento de pandemia, é mostrar que ele, né, que é o orixá da doença, e que é muitas vezes a própria doença, né, ou ele pode ser confundido com a própria doença, ele é a possibilidade de restauração, ele é o grande senhor da igualdade, porque ele não decide quem vai morrer e quem vai viver. Justamente quando a sociedade se organiza de maneira desigual, né, e que tem na lógica da acumulação desenfreada e do consumo a sua dinâmica, é justamente aí que a gente se perde desses valores ancestrais que são valores fundamentais para que a gente construa felicidade. O candomblé tem um ensinamento ancestral que é fundamental para o povo negro, fundamental inclusive para o povo negro ter atravessado o processo de escravidão. Para nós, a felicidade é uma obrigação ancestral. Nós temos uma obrigação ancestral em ser feliz, né? Então, é justamente isso que nos possibilita acreditar em dias melhores e viver, ainda que seja uma utopia, mas viver essa utopia que nos faz caminhar na direção de um mundo que seja melhor para mim, para você e para todos. Um mundo em que a gente não suplante as diferenças, elas vão existir sempre, mas que, a despeito de todas as diferenças, a gente possa se respeitar e a gente possa promover a paz e o amor entre todos. No judaísmo, hoje é sexta-feira, eu vou daqui a pouco virtualmente para a sinagoga, a gente fala Shabbat Shalom. Como é que a gente se despede numa sexta-feira ou em qualquer outro dia da semana no candomblé? A grande palavra do candomblé é axé. É a palavra que serve para tudo, porque é o grande poder de realizar. Quando você me deseja coisas boas, eu digo axé, porque eu quero que isso se realize plenamente na minha vida. Então, eu digo axé para você como uma forma de te desejar o melhor, né? O melhor que a vida puder proporcionar que você tenha. Então, axé é a palavra mais linda do candomblé e a palavra mais linda da cultura brasileira também, porque, afinal de contas, o Brasil é um país negro e precisa assumir essa negritude para ser um país feliz de fato. Então, Shabbat de axé para nós. Muito obrigado, viu? Axé, axé. Obrigado a você. Um grande prazer. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.